Então, sejam bem-vindos, queridos alunos da UESC e outros lugares desse nosso Brasil, que a internet propicia, né? Eu vou pedir para todos desligarem os microfones nesse momento, desligarem o vídeo também, para a gente poder ter uma conexão melhor e não atrapalhar a transmissão. As perguntas serão feitas ao final. Vocês podem lançar qualquer pergunta ou comentário no chat daqui do Meet ou no chat do canal do YouTube, correto? E eu tenho muita alegria por receber todos esses alunos queridos, que eu estou morrendo de saudades, tá? É uma alegria muito grande, porque nós, nessa quarentena, a gente sente essa falta de contato, de comunicação, mesmo que não seja para eventos acadêmicos, né? E eu creio que esses eventos servem também para a gente ter alguma saúde mental, né? Isso funciona muito para todo mundo. Então, eu queria agradecer a presença de todos aqui no Meet. Quem não entrou ainda, pode entrar, que eu vou permitir. Eu vou só pedir a vocês que desliguem as câmeras por enquanto e os microfones e coloquem as mensagens que vocês quiserem. Pode interagir bastante no chat do Meet ou no chat do YouTube, já que a gente está tendo essa transmissão ao vivo, correto? Nossa live de hoje. Aí que eu vou. Nossa live de hoje é especial porque nós temos uma aluna da UESC, que atualmente ela está para entrar no 5º semestre do curso de Direito da UESC. Foi minha aluna também durante 4 semestres. Ela venceu essa batalha, esse desafio, e com louvor, inclusive, vale ressaltar. E nós descobrimos que ela é uma aluna prodígio. Na verdade é essa, tá? Ela é humilde, ela vai falar que não, mas na verdade ela é uma aluna prodígio, porque ela já participou de vários programas do nível do empreendedorismo, da administração, que envolvem noções de marketing também, e ela teve muitas experiências que ela vai contar hoje para a gente, e ela também vai contar para a gente como um aluno de direito pode se situar no mercado de trabalho, envolvendo questões de liderança, empreendedorismo e a própria atividade mesmo dentro das empresas, né? Sabemos que isso é um objetivo de muita gente. A live de hoje serve também para advogados, para quem quer ser advogado também, porque advogar nada mais é do que você administrar, gerir o seu escritório, né? E ter essas noções de liderança, comandar uma equipe de advogados ou mesmo de estagiários para atingir um certo objetivo, vai envolver todos esses conhecimentos. Então, a live de hoje não é só para quem quer trabalhar numa empresa ou propriamente um pouco fora da área jurídica, mas também para atuar na área jurídica. Quero lembrar também que os conhecimentos aqui que serão discutidos, eles servem também para outros cargos, vamos dizer assim, para aquelas pessoas que querem concurso público. Por quê? Porque um juiz, quando ele é titular de uma vara, é, ele vai lidar com pessoas, ele vai lidar com subalternos, vamos dizer assim, né? Com colegas, com magistrados, com desembargadores, com a secretaria, com os oficiais de justiça. Então, todas essas noções de liderança e de comunicação entre as partes para atingir um certo objetivo acabam servindo também para os vários cargos, né? Vocês que têm estágio, vocês sabem disso, né? Estágio no Ministério Público, vocês veem que os promotores precisam de uma série de servidores que muitas vezes são formados em direito também, né? E precisam gerir com liderança essas equipes. Então, isso serve muito também, essa live serve muito também para todas as profissões, né? A minha cachorra está querendo participar da live também, não é só Davi. Então, nossa querida aluna Camila Kellen, o principal programa que hoje, ela, inclusive, fez parte de uma reportagem, né, da revista Você S.A., e ela também tem uma notícia no canal da UESC, propriamente,
foi o programa CEO por um mês, né, for a month, da empresa Adecco, né? Então, Camila, eu peço que você se apresente brevemente para a gente começar a live, depois dessa apresentação, dizendo sobre assim, o início dessa experiência, né, desse CEO por um mês, e a notícia que você teve hoje também, pode divulgar aí. Tá bom, obrigada. Oi, gente, boa noite. Vou começar me apresentando e depois eu apresento um pouco sobre o que é o programa. Eu sou Camila, tenho 19 anos, estou prestes a começar o quinto semestre de Direito, então realmente aturei Germano por 4 semestres aí. Enfim, sempre gostei muito do direito, mas também tenho afinidades em outras áreas, especialmente em áreas relacionadas à liderança. E foi isso que mais me motivou a procurar oportunidades e experiências em que eu pudesse realmente desenvolver essas capacidades para além da área jurídica. Falando sobre o CEO for Man, é um programa, como o Germano falou, ele é feito, né, ele foi criado pelo Grupo Adecco, que nada mais é que uma empresa focada em RH. Então, assim, nada a ver com direito à primeira vista. Basicamente, o nosso trabalho, eu falo nosso porque agora eu faço parte da empresa, é conectar candidatos ao mercado de trabalho, a várias empresas multinacionais, etc. E esse programa é uma iniciativa deles justamente para desenvolver jovens, né, no mercado de trabalho, só que de uma forma bem diferente, ao lado do CEO. Então, como o próprio nome do programa sugere, o que acontece tem uma seleção, esse ano foram 5 mil inscritos aqui no Brasil, mas é uma seleção global, então acontece em 46 países no total, e tem enfim, uma série de etapas até chegar no candidato, né, no escolhido, no vencedor. E dentre esses 5 mil candidatos, eu fui escolhida para ser a CEO for Month 2020 aqui no Brasil. E minha tarefa foi passar um mês acompanhando a rotina do CEO lado a lado, tomando decisões, interferindo nas decisões, dando sugestões, fazendo críticas também. Eu fui muito cobrada para fazer críticas, dando feedbacks, enfim, realmente tendo a experiência de um CEO, a agenda lotada dele, reuniões em espanhol, em inglês, foi tudo isso que eu vivi. E conhecendo mais de perto cada departamento da empresa, o marketing, o RH, o jurídico, o comercial. Então, foi realmente assim uma experiência para conseguir desenvolver várias habilidades de uma vez só. Então, foi e da empresa Adecco, né, que ela fala um pouco aí da Adecco, especificamente do ramo que ela atua. Uhum. Então, a Adecco, como eu falei, é uma empresa de RH. Então, o que talvez conheçam mais como agência de RH, é líder nesse setor globalmente, então é realmente uma multinacional suíça muito grande, e a gente conecta candidatos a vagas em grandes empresas, e aí em várias modalidades diferentes, vagas para temporários, terceiros, vagas efetivas, enfim. Inclusive E escritórios, né, de sim, advocacia. atendemos todas as indústrias. Então, todas as áreas, a ADEC faz esse trabalho de recrutamento e seleção. Acho que assim fica mais simples. É basicamente recrutamento e seleção. E aí, meu papel lá dentro foi tá tomando as decisões, assim, internas e externas, né? Não tomando as decisões diretamente, mas acompanhando o CEO em todas as reuniões e decisões que estavam por vir. E só explicando um pouco sobre a dinâmica do programa, é um candidato escolhido por país, um vencedor por país, um CEO for month, e eles competem entre si para ver quem que vai ser o Global CEO for a month. Então, foram 46 países competindo, e depois disso, a gente vai descobrir quem vai se tornar o CEO for a month, que vai trabalhar um mês de novo, só que dessa vez com o CEO global, ou seja, o presidente geral da empresa, passando um mês lá na Suíça. E aí, hoje, foi o que o Germano tinha falado, eu recebi a notícia que eu passei para a final. Foram 10 países escolhidos e o Brasil é um deles, então estou muito feliz de ir avançar e ver se eu consigo me tornar Global CEO. Então, assim, eu inclusive já te dei parabéns no WhatsApp, no Instagram, e eu vou dar aqui também no Meet. Então, parabéns por isso. Você está representando o Brasil agora, né, nesse programa, que é um programa, assim, de uma multinacional, né? Isso é muito significativo para uma aluna de direito que está no quarto semestre, né? Eu não vou te dizer sua idade para não expor, mas que é uma
é um prodígio, né, que fala por quê? Porque é a juventude, né? Então, assim, eu fiquei imaginando, cara, o que que eu estava fazendo no meu quarto semestre para quinto? Eu nem pensava. Você pode ir para a Suíça passar um mês com o CEO de uma grande empresa para aprender. Cara, isso é muito legal. E eu acho que tudo acontece, tudo está acontecendo muito rápido, né, para você. Aham, nossa, E muito. a gente já teve uma conversa antes e assim a gente percebeu que eu particularmente achava que você já tinha participado de alguns programas antes mesmo de entrar na UESC e tal, mas como você estava falando, não, né? Como é que foi esse início assim? Você participou, você buscou? Porque essa é a grande dúvida, né? Poxa, o que que eu faço para chegar nesse patamar, né? Nessa nesse nível de oportunidade, na verdade, né? Porque é ganhar oportunidade. Tem muita gente talentosa aí, principalmente aluno de direito, né? Que é o nosso público de agora. E você começou a participar desses programas lá no ano passado, né? Você estava no segundo Uhum, semestre, não é isso? aham. Vou explicar um pouco sobre como aconteceu. Então, só para dar uma contextualizada, esse não é o primeiro programa que eu participo, eu participei de outros dois antes. O primeiro foi a LALA, que é Latin America Leadership Academy, é a Academia de Liderança da América Latina, que significa basicamente um bootcamp que aconteceu no México. Bootcamp é um treinamento, né, um período de imersão que eu tive no México ano passado, para aprender sobre empreendedorismo, inovação social, também discutir problemas, questões políticas e sociais da América Latina. Então, foi um programa que selecionou 30 jovens prodígios da América Latina. Eu fui nomeada, fiz o processo seletivo e fui escolhida para ir representando o Brasil. Não fui a única representando o Brasil, mas estava lá. E aí, esse programa foram 30 jovens para o México, passei uma semana, e assim, foi realmente a porta de entrada para as oportunidades que vieram depois. Aí, depois dessa experiência, eu participei do Cargill Global Scholars Program. Acho que talvez quem me conhece já sabe um pouco sobre o programa da Cargill, porque aí eu falei mais sobre isso. Esse programa é feito pela Cargill, empresa do agronegócio, e também tem o intuito de desenvolver lideranças. Então, eles selecionam jovens do Brasil, eles selecionam 10 jovens no Brasil que têm potencial de liderança e excelência acadêmica, e esses jovens passam por seminários de liderança. Um acontece aqui no Brasil, o outro acontece nos Estados Unidos. Minha viagem foi suspensa por conta do coronavírus. E aí a gente tem treinamento de liderança, mentoria. Eu sou mentorada hoje pelo gerente jurídico da Cargill aqui no Brasil, então, assim, é uma vantagem imensa. E, enfim, né, e fazer parte da rede Alumni da Cargill de fato, é um networking que vale muito a pena. E aí, depois da Cargill, veio agora esse terceiro prêmio, que foi o CEO for a Month. Todos eles eu chamo de programa, mas na verdade é na modalidade de prêmios. Mesmo modelo, identificam jovens líderes com potencial de liderança e escolhem esses jovens para participar dessas oportunidades. E respondendo como eu comecei, Germano, acho que essa é a pergunta de $1 milhão. Então, todas essas oportunidades eu fui comunicada sobre. Então, foram amigos que já conheciam em outras universidades, isso é extremamente comum. Então, eu já conhecia pessoas de fora, eles me comunicaram e falavam, olha, você tem um perfil para essa oportunidade, se inscreve. E eu sempre desacreditada, me inscrevia, mas sem colocar muita fé, e acabou que aconteceu isso tudo. Mas, basicamente, foi assim que começou. Muito interessante. E, sim, aí você falou do Lala, né? Eu ia Exato. falar do Lala, da Cargill e E agora, CEO for a Month. da ADECO, não é isso? Uhum. Exato. E, na verdade, aconteceu de você... Isso foi que mês do ano passado? O Lala? A Lala foi em julho do ano passado. Foi quando tudo começou. Tudo começou. Aí, Cargill, nós temos um outro aluno também, Ébano, da UESC. Uhum. Ébano foi Também selecionado para a edição desse ano. Você se lembra a quantidade de pessoas que você venceu, assim, de concorrência? Para o da Cargill, no caso? Desses três programas. Ah, tá. A Lala, eu acho que umas 2.000 pessoas, porque... Não, na verdade, acho que mais, porque a Lala é a América Latina inteira. Então, 2.000 só no Brasil, na América Latina inteira, com certeza muito mais.
Da Cargill também nessa faixa, só no Brasil. Só explicando da Cargill, são 10 selecionados no Brasil e 60 no mundo inteiro. Então, eles selecionam 10 do Brasil, 10 da Indonésia, Estados Unidos, China, Índia e Rússia. Agora no CEO for a Month, 5 mil candidatos só no Brasil e 260 mil candidatos no mundo inteiro. Nossa. Pois é, só o nível de responsabilidade só aumenta, né? Aham. Eu acho que você vai tocar nesse assunto depois, mas o que eu estou observando é que o decisivo é a informação, né? A gente deve lutar para ter essas informações no sentido de conseguir angariar essas oportunidades. Exato. E acho que a universidade também tem um papel importante nisso de divulgar. Inclusive, na Arint, né, se vocês forem no site, usando o exemplo da UESC, tem lá algumas oportunidades acadêmicas de intercâmbio e oportunidades assim, que já é um portal lá de informação. Porque, como eu disse, tem muita gente talentosa que às vezes não tem essa informação por inúmeras razões, né? Que razões culturais também. Eu vi uma UFBA, que assim, é um nível diferenciado de divulgação de informações, né? Quanto mais em São Paulo, em outras cidades ou até outros países, a gente tem esse nível de informação que com a internet melhorou um pouco, mas mesmo assim depende muito do que a gente procura, né? Sim, a internet é exato. muito vasto e vai depender muito. Por exemplo, eu focado na área jurídica, eu propriamente, eu não tinha essa visão de procurar esses programas quanto mais você fala comigo, mais eu fico, poxa, que legal, eu ter feito alguma coisa sobre isso para alcançar, mas eu fico muito feliz porque professor acaba se realizando nos alunos, né? Então, eu fico muito feliz mesmo. Então, assim, você como estudante de Direito, né? Vamos caminhando para o tema específico da live, você como estudante de Direito deve ter encarado alguma dificuldade, né, em relação às pessoas que já trabalhavam esses conceitos na administração, no marketing, né? No caso do CEO por um mês, né, for a month, foram quantos? 9 mil concorrentes? Foram 5 mil no Brasil. 5 mil, certo. No Brasil, certo. E, assim, eles de outras áreas que você tinha dito, né? Não são só estudantes, não é isso? Isso. A inscrição é aberta para estudantes que estão na graduação, mas também profissionais recém-formados. Então, tem esse espectro todo aí. Tinha pessoas já em mestrado, não. Pessoas já, enfim, muito bem encaminhadas na carreira e que também estavam competindo. Muito legal. E aí só valoriza mais, né, o trabalho que você tem feito. Que é algo sensacional. Então, a gente falou de informação da área jurídica, eu ia falar uma outra... sim, que também, além da informação que eu estou observando, é a questão da própria cultura da instituição, né? Com Você falou certeza. também sobre a existência de times para competição, e eu conheço algumas competições de júri simulado, competições de planejamento tributário também, que a UFBA participa. Fala um pouquinho sobre essas questões dos times, né, dentro da própria universidade e faz o seu merchan aí, para quem tiver interessado. Ótimo. Então, oportunidades existem várias, algumas universidades oferecem mais que outras, isso é natural. E dentro das universidades, geralmente já tem algumas oportunidades que são justamente para estudantes de vários cursos se desenvolverem. Então, a gente tem, por exemplo, a Empresa Júnior, que a UESC tem. A gente tem, que a UESC não tem agora, são times de competição, por exemplo, os times de competição de arbitragem empresarial, simulação de júri, como o Germano falou, enfim, e outras competições desse tipo. E também tem o time Enactus, que aí sim vou fazer a propaganda, Germano. É um time de empreendedorismo social que eu fundei na UESC final do ano passado. E, enfim, é um time que a gente faz projetos com foco em impactar a comunidade realmente. Então, é realmente pensado para causar impacto social. E esse ano a gente participou de um campeonato nacional, a gente ganhou, a gente foi o vencedor no Brasil. Aí a UESC levou esse troféu, inclusive está aqui o troféu, que ainda não pude levar para a UESC. E a gente também ganhou um edital internacional, que foi da Ford. A gente foi premiado por ser um dos melhores projetos criados para resolver um
enfim, dos efeitos da crise, né, da pandemia. Então, super convido vocês que querem, independente da área, inclusive de direito, que querem se desenvolver mais, principalmente pensando na questão de liderança, o Enactus está de portas abertas. Nossa, mas que maravilha, você não tinha dito sobre esse troféu. A gente vai ter que fazer uma outra live, né, só para Sobre o Enactus. falar do Enactus e desses prêmios aí, rapaz. Você tá premiada, viu, menina? Não fui eu sozinha, foi o time, eu sou Não, é você, a mas líder, mas... então a gente ficou super feliz de trazer esses troféus para a UESC. Ótimo, beleza, ótimo, maravilha. Então, como eu estava aqui dizendo, sobre essa questão específica, né? Depois a gente fala mais sobre o Enactus e eu creio que também você pode disponibilizar os links, né? De algumas associações do Enactus também, para quem estiver interessado, do seu time também, a gente pode oportunizar isso para os nossos inscritos, né? Ótimo, com certeza. Então, assim, Camila, sobre especificamente a área jurídica, você teve alguma vivência lá dentro da ADECO, acompanhou o CEO por um mês, tomando decisões, capitaneando projetos, até hoje, né? Você está capitaneando projetos, graças a Deus. Então, conta um pouco, assim, como que o direito possibilitou alguma dificuldade ou até vantagem para você ali dentro? Você pode ficar com a palavra aí. Ah, tá. Posso compartilhar a apresentação, então? Pode sim. Tá, já compartilho. Deixa eu só compartilhar aqui uma coisa engraçada que aconteceu. Durante o processo seletivo para o CEO for Month, eles receberam uma quantidade alta de inscrições, 5 mil aqui no Brasil. Disso, eles selecionaram um top 50, ou seja, os 50 melhores, depois foi para o top 10, depois foi para o top 5. É a mesma coisa que acontece no processo global. E no top 50, a lista foi divulgada com o nome das pessoas e os cursos. E aí, obviamente, quando saiu a lista, eu fui com tudo para ver quem tinha passado, quem eram meus concorrentes, e não tinha ninguém de direito, só eu. E aí, nesse primeiro momento, eu pensei, já era. Na verdade, desde a primeira inscrição, né, no primeiro momento, eu já achei que o direito seria um problema. Não um problema, mas, de certa forma, uma desvantagem. Porque, obviamente, quando a gente pensa num estudante de direito, a gente não necessariamente associa com, enfim, a posição de um CEO. Então, essa foi uma questão que me deixou muito insegura no começo, mas valeu muito a pena passar por essa experiência e hoje poder estar compartilhando o quanto minha visão mudou totalmente. E é por isso que eu separei aqui alguns pontos para tratar, justamente mostrando como o direito influenciou na minha experiência como CEO. Me avisem, por favor, se compartilhar a tela. Vou tentar compartilhar aqui, vocês me falam se deu certo. Já está indo, já. Tá aparecendo em tela cheia? Peraí. Pronto, está. Tá. E me diz outra coisa, vocês estão conseguindo me ver? Sim, também. Ah, ótimo. É que aqui eu só consigo ver a tela, então não vou conseguir ver chat nem nada, mas qualquer coisa vocês podem desbloquear o microfone e falar. Então, hoje a gente vai falar sobre liderança em tempos pandêmicos. Eu vou, enfim, introduzir um pouco o assunto, mas o foco é realmente compartilhar um pouco dessa minha vivência como CEO e fazer uma ponte entre essa experiência, que foi bem diferente de tudo, e o conhecimento jurídico, né, como o direito influenciou, e também o contrário, como que ser CEO agora influencia na minha carreira jurídica. Então, para começar, e fazendo até, enfim, para não tangenciar o tema do encontro, eu vou só falar rapidamente sobre liderança. Eu coloquei aqui uma definição, que na verdade foi até montada por mim, sendo liderança a arte de atrair, motivar e influenciar pessoas a adotarem comportamentos que conduzam a bons resultados. Eu coloquei esse conceito propositalmente para mostrar que liderança não necessariamente é você estar na posição mais alta de uma empresa como CEO, mas que liderança é, na realidade, um exercício que é feito com você mesmo, na graduação, em grupos que você faz parte, em grupos de pesquisa, enfim, grupos extracurriculares da faculdade, né, como Enactus, Empresa Júnior. E liderança também não é algo inato, é uma habilidade que você vai desenvolvendo. E eu fiz questão de colocar essas 3 palavras, atrair, motivar, influenciar, porque isso foi um conceito que ficou muito claro para mim durante essa experiência
dentro da Adecco. Porque liderança não é apenas você reunir essas pessoas, atrair um grupo, ter uma equipe e estar numa posição hierárquica mais alta. É também você conseguir ter uma comunicação boa o suficiente para envolver essas pessoas, motivar e realmente persuadir. Tanto é que a gente sabe historicamente, né, de exemplos de líderes, de figuras de liderança, que as ideias, propósitos, enfim, as práticas que eram pregadas eram extremamente negativas, mas ainda assim essas pessoas se destacaram na história como bons líderes, justamente pela capacidade de arrastar as pessoas. E isso, para mim, liderança é um conceito assim, que está muito ligado a quem eu sou depois dessas 3 experiências, né, da Lala, da Cargill e do CEO Farman, porque eu acabei realmente incorporando o conceito de liderança na minha vida, assim, independente, pessoal e profissional. E aí, eu resolvi fazer um recorte de tempos pandêmicos, porque é o que a gente está passando agora, né? Então, para isso, eu separei em 2 caixas. Primeiro, pensar em liderança no âmbito pessoal, e aqui eu, enfim, resolvi fazer uma abordagem pensando mais de indivíduo para indivíduo, e aqui profissionais da área do direito, ou futuros profissionais, e falando também do lado profissional, que foi o que eu experienciei aí durante um mês. O conceito de liderança, ele foi mudando muito ao longo dos anos, porque antes a gente associava o líder como uma pessoa super autoritária, enfim, realmente o que seria um chefe. Mas, especialmente com as mudanças no cenário econômico e também mudanças, assim, com crises que aconteceram, acabou que o conceito de liderança hoje em dia se tornou algo muito mais flexível. Então, hoje, um bom líder é, na verdade, uma pessoa que tem realmente a capacidade, a habilidade de desenvolver habilidades interpessoais e realmente lidar com pessoas. Então, no âmbito pessoal, a reflexão que eu queria trazer é muito assim, o motivo da gente estar aqui hoje, de pensar como vocês, enquanto estudantes de direito ou profissionais de direito, têm desenvolvido a liderança no âmbito pessoal. O que isso significa? Gerenciar oportunidades, ter uma visão de futuro realmente, pensar o que vocês vão agregar na carreira de vocês para além da grade curricular do direito e se manter atualizado. Isso foi uma coisa também que como tive essa experiência como CEO numa empresa de RH, eu consegui ver muito de perto a importância de um profissional hoje em dia se manter atualizado, se desenvolver em diversas áreas. Então, acho que a melhor forma de começar a falar sobre liderança, especialmente agora, né, em tempos pandêmicos, em que, enfim, está tudo parado, retornando aos poucos, mas uma situação totalmente atípica, deixar essa reflexão de como a gente tem tentado desenvolver a liderança realmente, especialmente nesse período. E no lado profissional, a situação é ainda mais delicada, porque, como vocês sabem, com a pandemia, várias indústrias e empresas foram extremamente afetadas, e o trabalho, né, em geral, na verdade, e numa empresa de RH também pude ver isso. Então, essa experiência, assim, a priori eu fiquei muito preocupada, porque eu pensei, nossa, eu vou ser CEO justamente no ano em que o cenário econômico está uma bagunça. Mas, no fim das contas, ter essa experiência foi muito importante para ver como os líderes agora, em empresas, em organizações, enfim, qualquer que seja aí o âmbito, eles estão se tornando muito mais sensíveis ao contexto, estão muito mais preocupados em realmente engajar os colaboradores, em se preocupar com a equipe. E dentro desse mês aí, como CEO, eu pude ver realmente vários desafios ligados à pandemia. E aí, por isso que agora vamos à parte que interessa, que é falar um pouco sobre como foi esse mês como CEO, o que eu vi, o que eu fiz. E aí eu vou fazer 2 abordagens, né, como eu tinha falado. Como o direito influenciou na experiência como CEO, e depois como a experiência como CEO influenciou no direito. Então, começando, como eu falei, terminei o 4º semestre de Direito na UESC. Não vou dizer assim que, nossa, tenho vários conhecimentos jurídicos, porque não é o caso, mas quando eu falo assim sobre o que o direito influenciou, é realmente eu enquanto estudante de direito, porque o direito, enquanto assim, o conhecimento técnico, realmente jurídico, eu não usei durante esse mês, porque o meu papel lá era realmente estar do lado do CEO e participar das reuniões e decidir me envolver em questões que, enfim, envolvia vários departamentos da empresa, não só o direito. Mas as características que são típicas de um estudante de direito acabaram influenciando totalmente e positivamente nessa experiência que eu tive, tá? E o motivo do porquê vocês também deveriam procurar
oportunidades fora da caixa, que, enfim, à primeira vista parece não ter nada a ver com direito, mas que no fim das contas faz muito sentido de participar. O primeiro deles foi curiosidade. Pelo menos para mim, eu tenho a impressão de que estudante de direito é muito curioso. E não apenas, também muito provocativo. Pelo menos eu era assim no estágio que eu fazia em escritório. E isso foi extremamente importante, porque, enfim, como eu falei, né, desde o processo seletivo eu percebi que todo mundo era da área de administração, economia, áreas muito relacionadas a finanças, muito relacionadas a realmente administração e gestão de empresas, e eu era do direito. Então, eu entrei, quando eu fui selecionada, eu fiquei chocada, mas entrei, assim, muito humilde e, enfim, tendo em mente de que eu não sabia muitas coisas. Eu tinha já, claro, conhecia muita coisa envolvendo liderança, mas não como seria a rotina numa multinacional na posição mais alta. E aí, essa característica de ser muito curiosa e que acho que tem muito a ver com o direito, que eu acho que aflorei isso depois que entrei no curso, foi, assim, incrível, extremamente positivo, e todos os CEOs per month, na verdade, dos outros países, falaram a mesma coisa, que esse instinto de fazer muitas perguntas foi, assim, sensacional, porque aí a gente realmente se colocou na situação de que não sabemos como liderar uma multinacional, mas queremos aprender. E isso de ser provocativo, né, que foi a segunda coisa que eu falei, é também extremamente positivo, porque nesse mês como CEO, eu não fui simplesmente uma sombra do verdadeiro CEO. Ele me colocava para falar, para dar feedback, dar sugestão, sugerir projeto, falar como a gente poderia inovar em alguma área. Então, eu realmente tive muito espaço para falar, dizer o que eu penso, e ter essa coragem influenciou muito na minha experiência. O outro ponto foi visão analítica. O que acontece? Quando você está num ambiente, principalmente corporativo, né, empresas, no mercado, as pessoas têm uma visão muito inclinada a números. E estudantes de direito, usualmente, não são muito próximos, né, muito apegados a números. Então, a minha contribuição no programa, né, uma das contribuições foi muito essa, trazer uma visão analítica para o negócio. Então, eu particularmente gosto de números, mas não sabia tanto como eles, né, como o pessoal que, enfim, trabalha na empresa, principalmente no setor financeiro. Mas eu sempre tive em mente que números não são, enfim, não se esgotam nos números, né? O importante é o que está por trás, o que são esses dados. Então, quando eu tinha que lidar com algum report, com algum relatório financeiro, ou mesmo com algum dado da empresa, de como estava ali algum departamento interno, eu sempre fazia alguma pergunta, ou provocação, ou colocação, que mostrava essa visão analítica, e que às vezes o pessoal nem estava muito acostumado a pensar assim, tão profundamente nas coisas. O terceiro ponto é a visão anti-risco. Isso eu acho que, na verdade, é o principal, assim, foi o que o direito mais influenciou na minha experiência, porque, justamente pelas pessoas do ambiente corporativo, né, de empresa, ser muito focado em números, às vezes as decisões são tomadas, assim, por impulso. Não por impulso, mas pensando somente nos números e querendo reverter o cenário, assim, de repente. Já os profissionais do direito, estudantes de direito, têm uma visão muito, muito anti-risco. E aí, isso foi até uma coisa para eu equilibrar. Porque lá na empresa, né, no CEO for a Month, se falava muito sobre atitude de CEO, CEO attitude, é um termo muito comum. Porque um CEO tem que ser uma pessoa que tem muita atitude, toma riscos e investe no negócio. Já eu, como estudante de direito, tenho uma visão muito mais cautelosa, de ir devagar, de pensar como isso ia reverberar no futuro, como que seria a repercussão de, sei lá, simplesmente uma postagem que a gente fizesse. Então, uma coisa que eu acho que é bom de ser explorado dentro da graduação, como estudante de direito, é essa questão de ter uma visão anti-risco. E, por fim, a capacidade de persuasão. Como eu falei, liderança é muito de você conseguir realmente conduzir as outras pessoas, arrastar as outras pessoas com você. E é fundamental você conseguir se comunicar bem, né, passar a mensagem que você quer de fato e convencer essas pessoas, convencer e persuadir essas pessoas. Então, por já ter essa vivência, tanto em escritório, que foi onde eu fiz meu primeiro estágio, como na graduação em si, seja na prestação de trabalho ou qualquer outra assim, atividade que eu precisei fazer, o fato de já ter uma comunicação um pouquinho desenvolvida e já estar treinada a falar, foi, enfim, influenciou totalmente, impactou muito positivamente na experiência como CEO.
Então, assim, esses 4 pontos foram os principais que eu listei, com certeza tem mais. Inclusive, aqui eu coloquei um QR Code que leva para um artigo que eu fiz no LinkedIn. Ele está em inglês, mas é, assim, muito claro, está muito simplificado, realmente explorando um pouco mais sobre esses pontos e como eu aprendi na prática. Mas eu selecionei esses 4 especialmente porque são os que eu acredito que um estudante de direito é muito importante que desenvolva para conseguir se dar bem, não só no ambiente de empresa, né, mas no mercado de trabalho como um todo. E agora, falando o contrário, como que ser CEO influenciou ou vai influenciar na minha carreira jurídica e também o que eu posso trazer para vocês, né? Porque uma coisa também que é o propósito do programa eles escolhem só uma pessoa para ser CEO for a month, é uma pessoa por ano, mas a ideia é que a gente que foi escolhido consiga espalhar essa mensagem, sabe? Consiga compartilhar o que a gente aprendeu para preparar mais jovens para o mercado de trabalho. Uma das primeiras coisas que essa experiência me deixou de aprendizado foi a importância de multidisciplinaridade. A gente costuma enxergar o estudante de direito como uma pessoa de humanas, nada a ver com números, e a gente coloca muito, assim, as pessoas em caixas, né? Enfim, os estudantes de diversos cursos em caixas. E vivendo dentro de uma empresa, tendo essa experiência, ainda que só um mês, mas, e não apenas da Adecco, né? Porque a Adecco, ela faz vagas para outras empresas, então eu tive contato também com outras empresas, e eu pude perceber que o mercado de trabalho está cada vez mais focado em recrutar profissionais que sejam completos. Quando eu falo completos, não que sejam extremamente capacitados em todas as áreas, sabe? Não um advogado que saiba tudo sobre números e, enfim, área financeira, marketing, não isso. Mas que ele, pelo menos, esteja aberto a se relacionar bem com essas outras áreas. E isso ficou muito claro porque, para a gente que é do curso de Direito, quando a gente faz estágio, independente de ser no setor público ou privado, assim, privado falando em escritório, que foi a experiência que eu tive antes, o direito é o protagonista. Então, eu estava lá no escritório, quando fazia estágio, e o direito era, assim, a minha ferramenta principal o dia inteiro, toda a rotina de estágio. Entrando agora na Adecco e tendo essa experiência numa empresa, lá o direito não é o principal, o direito acaba sendo só uma ferramenta, um acessório. Então, é muito importante que a gente tenha essa ideia também de, às vezes, conseguir colocar o direito como um acessório e desenvolver outras habilidades, outras competências, aprender um pouco sobre outras áreas. E, assim, falando pelo departamento jurídico, hoje em dia, agora eu fui contratada pela Adecco, estou trabalhando com o departamento jurídico a nível da América Latina, e é muito isso, eu consigo muito ver como o departamento jurídico precisa saber conversar bem com o marketing, com o RH, com o próprio CEO. Então, essa foi uma das maiores lições, assim, que eu tive. Um outro ponto foi aprender novas perspectivas, falando um pouco mais, assim, do ponto de vista pessoal. Eu tenho muito interesse em seguir pela área do direito empresarial, talvez por conta dessas experiências aí, né, que tive. E, para mim, eu sempre tive em mente que seria importante não saber só o lado do advogado, mas também saber o lado da outra parte. Então, estar dentro de uma empresa, saber os desafios, perspectivas, as dores, né, acaba sendo muito positivo. E eu acho que se tem um conselho, assim, que na verdade, o intuito da gente estar aqui conversando, é a importância de, já na graduação, vocês tentarem procurar oportunidades, enfim, entrar em oportunidades que te ajudem a desenvolver novas perspectivas, aprender sobre outras coisas, que talvez pareça até não ter nada a ver com direito, mas no fim das contas, quando você for entrar no mercado de trabalho, acaba tendo relação, ou simplesmente pode ser um diferencial para você, porque, por exemplo, depois dessa experiência, se eu trabalho no escritório agora, atendendo uma empresa, sei lá, em alguma área muito específica, fusões e aquisições, um exemplo, eu consigo agora conversar na mesma linguagem do meu cliente, porque eu sei o que se passa dentro de uma empresa. Então, esse tipo de oportunidade é muito bom para isso. Um outro ponto que não foi tão positivo foi a questão da comunicação. Até falei com o Germano isso. Assim, me abrindo bastante, depois que eu entrei no curso de Direito e estágio no escritório, eu comecei a assumir uma linguagem muito formal. Não sei se falando parece, mas pelo menos escrevendo, eu tenho a tendência de escrever muito formal, muito sério, e aí acaba soando meio seco, sabe? Ainda que eu esteja escrevendo rindo, acaba que a mensagem é comunicada de uma forma tão séria e tão rebuscada
que parece que eu sou uma pessoa, sei lá, que eu estou mandando, cobrando, sendo exigente. E ter essa vivência como CEO for a Month, enfim, quando eu falo dessa vivência, não apenas essa, mas ter uma vivência fora do direito, foi importante para perceber que eu preciso, sabe, dinamizar minha comunicação, porque do jeito que tá, não tá dando. Então, lá eu consegui ver como as pessoas se comunicam e ver, inclusive, que a forma como eu falo, mesmo que eu não queira parecer super formal ou rebuscada, acaba soando dessa forma e as pessoas podem interpretar de uma maneira não muito positiva. Então, não é, claro, adotar uma linguagem, sei lá, ignorar outra, mas realmente tentar equilibrar os espaços e, enfim, conversar a linguagem da pessoa que você está conversando. E o outro ponto que ficou, assim, muito de aprendizado e foi um dos maiores ganhos é preparação para o mercado de trabalho, principalmente por ser uma empresa de recrutamento e seleção. Então, dentro dessa experiência, eu pude fazer entrevista para gerentes, enfim, uma coisa super aleatória. Eu, com 19 anos, entrevistando pessoas com, enfim, carreira imensa, mas eu participei da entrevista e eu pude ver realmente o que as empresas procuram em candidatos. Então, ter essa vivência lá dentro, hoje me preparou bastante para quando eu for participar de um processo de seleção, para quando eu for, enfim, tentar uma oportunidade no exterior, que é a minha pretensão. E acho que isso é uma coisa que, assim, não necessariamente você precisa participar do CEO for a Month para aprender, você aprende em contato com pessoas. Porque, antes de entrar no programa, eu pensei, nossa, será que eu vou ficar o dia inteiro lendo relatórios e, enfim, fazendo coisas super técnicas? E não, a minha experiência foi realmente de liderança, de me relacionar com as pessoas, de motivar a equipe, de, enfim, lançar um projeto, conseguir coordenar isso. E essas são experiências que vocês conseguem ter já na faculdade, já na graduação. Seja participando dessas iniciativas que a gente falou, Enactus, Empresa Júnior, tem Rotaract, Interact, tem outras associações e organizações extracurriculares, e isso, gente, é extremamente positivo, porque uma das coisas que eu posso dizer, assim, que eu nem sei se isso soa muito bem, mas enfim, como eu falei, eu fundei o time Enactus e hoje eu sou líder do time Enactus. E assim, obviamente, um time Enactus que eu fundei dentro da UESC é extremamente diferente, é outra dimensão, se comparado a liderar uma multinacional suíça, enfim, de abrangência global por um mês. São experiências totalmente diferentes, são desafios diferentes. Mas ainda assim, eu consegui identificar muito, muito, muito da Camila, líder do Enactus, com a Camila, CEO. Porque, assim, obviamente, a dimensão é outra, as preocupações são outras, mas quando se trata de liderança, liderança é liderança. Então, alguns desafios e situações que eu passei dentro do Enactus, aqui na UESC, eu via que meu CEO também passava com uma empresa de 1.500 funcionários. Então, por isso que eu gosto muito de estimular estudantes de direito, principalmente da UESC, né, que eu acredito que a gente pode se engajar mais nisso e pode, inclusive, trazer mais reconhecimento até para a própria universidade a partir dessas experiências. Só para finalizar, eu trouxe aqui uma frase para reflexão, que eu costumo falar em toda palestra webinar que eu faço, que é: todo estudante de graduação vai completar o curso e obter um diploma, mas o que você vai oferecer a mais? Então, é muito isso, todo mundo, nossos colegas da graduação, vai sair todo mundo igual, assim, né, no mesmo pé, todo mundo com diploma. E aí, quando a gente é jogado para o mercado, o que a gente tem para mostrar, o que a gente tem para oferecer, além do diploma, porque o diploma todo mundo vai ter. Então, sempre foi esse pensamento que me levou a procurar oportunidades diferentes, desafios realmente, né, porque assim, ser CEO, enfim, uma coisa bem fora da curva, mas que no fim das contas vale muito a pena. E é essa mensagem que eu quero deixar hoje. Ano passado, em 2019, eu fiz palestras, eu espontaneamente fiz palestras para alunos de ensino médio em escolas de Itabuna. E foi, assim, uma experiência incrível. Primeiro, eu achei que eu estava louca de querer fazer isso. Mas eu resolvi fazer porque no meu ensino médio já existiam várias oportunidades no exterior, gratuitas, com bolsa, e que eu não participei porque eu não sabia que existiam. É muito isso que a gente estava falando aqui, da falta de informação. Então, para que isso não acontecesse com mais pessoas, ano passado eu resolvi fazer algumas palestras para algumas escolas de Itabuna, e foi, assim, extremamente positivo de ver os alunos lá no ensino médio brilhando, e,
enfim, pensando em várias oportunidades e coisas que eles querem fazer. Mas nunca é tarde. Então, eu mesmo comecei isso tudo ano passado. Então, independente do semestre que vocês estão, ou mesmo do, enfim, né, da carreira de vocês, para quem já é formado e já está atuando, tem muita oportunidade no exterior, oportunidade de estágio. Obviamente que para o direito é uma questão muito mais sensível, porque, enfim, tudo muda, mas oportunidades de liderança, principalmente, sempre tem. E fazendo essas oportunidades, participando dessas oportunidades, vocês não vão estar perdendo tempo de jeito nenhum. Porque é aquilo que eu falei, liderança é um conceito que está realmente incorporado em todas as relações interpessoais. E aí é isso, agora eu vou deixar aberto para perguntas, estou deixando aqui também meu Instagram e meu LinkedIn. No LinkedIn eu falo de uma forma mais profissional, sobre o programa e tudo mais, e no Instagram eu compartilho assim mais informalmente. Então tá aí as duas opções para quem quiser se conectar comigo e continuar esse papo. Vou voltar para a chamada agora. Ótimo. Beleza, Camila. Parabéns pela apresentação. É muito bom ouvir, né, alunos expondo suas ideias e se colocando de forma altiva perante colegas, perante profissionais e, como eu falei, a alegria de um professor é ver os seus alunos criando, se desenvolvendo, se aperfeiçoando e chamando a atenção de grandes empresas, né? Isso que vai gerar mais benefícios no futuro para você e logo para o nome da própria UESC, né? Para o nosso nome. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter e eu observo que culturalmente a gente não tem, né? Assim, de forma geral. Cada um tem uma Sim. mentalidade um pouco individualista, eu vou ter essa oportunidade aqui, vou para lá, mas inclusive em outros cursos da própria UESC há um sentimento de coesão que une, obviamente, né, pelo conceito de coesão. Desculpa aí, LGS, eu mesmo agora, horrível. Mas, enfim, há essa união em prol de objetivos específicos, né, daquele curso, e para levar o nome do curso para além. Então, com certeza, você está representando aí o Brasil e também a UESC, né, de qualquer forma, porque a gente tem que olhar também para todas, como você tentou fazer agora, né, todas as micro contribuições que os seus colegas, os seus professores fizeram, né, para você chegar onde chegou hoje e com certeza pela idade, pela trajetória, pelo início da trajetória, vai chegar muito mais longe, né? Eu só peço que lembre de mim lá em cima, tá? Você pode lembrar aí de mim. Como CEO, vou lembrar sim. Enfim, agora eu vou logo inaugurar, já que eu estou fazendo várias perguntas aqui, para você falar um pouco do empreendedorismo social, não é essa expressão? Do time do Enactus, né? Então, assim, conta para a gente mais ou menos como é, porque também a gente tem muita visão, principalmente na universidade pública, né? De que o empreendedorismo é como se fosse uma ameaça capitalista, né? A um sistema mais pensado no social, mas essa questão do empreendedorismo social é bem interessante também. Tá. O empreendedorismo social não vai nessa linha aí que você falou, não. E como o nome mesmo já sugere, né? O foco é realmente o impacto social. Então, são iniciativas, negócios, também tem essa expressão negócios de impacto social, que são resultado do empreendedorismo social. Enfim, iniciativas, negócios, projetos que eles podem ter lucro, sem problema nenhum, mas que no fim das contas eles dão algum tipo de contribuição social. E aí essa contribuição social pode ser o foco principal ou pode ser simplesmente consequência. Então, por exemplo, citando o Enactus, né? O Enactus é um time de empreendedorismo social porque a gente senta todo mundo, a ideia do Enactus é ter cursos variados, a gente quer atingir todos os cursos da UESC realmente para ter inovação, ter mais cabeças pensando. E a gente senta e discute ideias de projetos que podem ser implementados para melhorar uma certa comunidade. Aí o primeiro projeto que a gente criou, por exemplo, foi focado no Salobrinho, mas acabou que a gente não conseguiu executar porque ele estava marcado para o final de março, que foi quando aconteceu a pandemia, e como era um projeto presencial, ele não aconteceu. E aí veio o segundo projeto, que é o Empatos,
que basicamente é um projeto que a gente lançou para conectar empreendedores, pequenos empreendedores, empreendedores que eu falo agora, empreendedores normais, assim, sabe, pessoas que têm uma loja, um comércio, enfim, com mentores voluntários que ajudam esses empreendedores, especialmente agora no contexto da crise. Foi um projeto lançado agora na pandemia com esse intuito. E aí a gente tem profissionais do direito que dão uma ajuda mais voltada a essas questões jurídicas, legais. A gente tem profissionais de administração, economia, que ajudam esses empreendedores mais com questões de como estruturar o negócio, como, enfim, resistir à crise. Mas o que eu quero dizer esse foi só um exemplo de um projeto. Então, o empreendedorismo social é isso, é você criar projetos que tenham um intuito social muito marcado, sabe, muito forte. É diferente de uma empresa júnior, por exemplo, que os estudantes fazem parte, enfim, e realmente oferecem um serviço, vendem um serviço, enfim, a proposta é diferente. E por eu gostar muito de impacto social, a empresa júnior não, enfim, eu não me identifiquei tanto, mas o Enactus é incrível. Eu imagino a alegria, né? Assim, a satisfação de também participar de programas assim, né? Você vê a grande empresa lá trabalhando, tendo seus problemas e tal, mas também tendo essa questão do empreendedorismo social, trabalhando com pequenos empresários, né, empresários individuais, microempresas, que tem lá também, como você falou, né, são problemas, às vezes, que acontecem tanto na multinacional da Suíça para cá, como em pequenas empresas de 11, Uhum. né? Exato, só Assim, muda a escala. assim como no setor público, eu pude observar isso também, trabalhando de perto, por exemplo, na Câmara de Vereadores, algo que acontecia na dinâmica entre vereadores e presidência e votação, a mesma coisa acontecia na época com a presidência e o Congresso Nacional. Então, assim, só muda o nível e talvez o assunto, o impacto do assunto, né, que, claro, Uhum. tem um impacto bem maior, mas muitas vezes as dúvidas do pequeno empreendedor foram ou são dúvidas do CEO, né? Assim, Uhum. Exato. decidir o que eu faço agora, né? Ainda mais nessa pandemia, por exemplo, assim, na área da saúde, basicamente a gente não tem informação suficiente, pesquisa suficiente para a gente afirmar categoricamente quase nada, né? Então, na área da saúde, por exemplo, qual remédio funciona, qual remédio não funciona, qual tratamento também. E na área da educação, por exemplo, né, tem ensino remoto, faz, não faz, é bom, não é, quais são os defeitos, tudo isso a gente está aprendendo agora. E, obviamente, a dúvida do CEO vai ocorrer, né? Numa grande Uhum. empresa vai acontecer, assim como um ateliê de costura, né? Se a gente acompanhar de perto, a questão do aluguel, né? Não sei se vocês já devem ter tratado sobre isso também, sobre esse assunto, né? A questão do eu alugo, eu saio, assim, vou perder meu ponto, mas também eu vou me reciclar como profissional, vou atender uma demanda que não existe e talvez não precise de local físico, como está acontecendo agora, né? Estou vendendo pela internet e tal. Então, assim, a gente cria novas possibilidades e faz parte de um pensamento empresarial que também é vivenciado nas grandes empresas, né? Exatamente. Por exemplo, assim como a gente vê grandes empresas, exemplo, Magazine Luiza se digitalizando agora, é também a mesma preocupação que um empreendedor, um empresário da região também quer migrar para, sei lá, Instagram. Então é isso, os desafios são muito parecidos, só que, claro, eles mudam de dimensão, de escala. E falando não só sobre empresa, mas sobre liderança no geral, isso de liderança é muito presente assim, em vários contextos, porque até mesmo o grupo de trabalho de graduação, que sempre dá problema, é a mesma coisa. Então, É, assim, isso de lidar com pessoas é realmente um desafio que está, sabe, incorporado em todos os âmbitos. eu estou aqui pegando mais perguntas. Deixa eu ver aqui. Teve uma pessoa aqui no Meet, né? Falando sobre a questão do inglês, da fluência no inglês, se isso foi anterior à participação dos programas. Eu já complemento também, se foi concomitante,
como isso foi decisivo para você nesses programas? Aham. Tá. A maioria das oportunidades exigem inglês fluente. Essas três que eu falei exigiram. No México, o bootcamp foi todo em inglês. Na Cargill, os seminários são em inglês também. Mesmo do Brasil é em inglês. E o CEO for Month também, essa competição que agora eu estou participando, global, totalmente em inglês. E isso é muito comum. Assim, a maioria das oportunidades que tem algum tipo de relação com o exterior, enfim, acontecem no Brasil, mas tem uma fase global, elas vão exigir inglês, não tem como. Comigo, a história é muito engraçada. Eu sou de Paraci, que é uma cidade muito pequena, e lá não tinha curso de inglês. E meus pais não podiam pagar um curso de inglês para mim, principalmente porque eu teria que vir para Itabuna, e aí teria gasto com transporte, além do próprio curso, enfim. Então, eu não tive acesso ao curso de inglês, porque realmente não fazia parte do orçamento financeiro lá de casa. E eu comecei a estudar inglês sozinha. Estudei inglês sozinha desde os meus 14 anos, e foi assim que eu desenvolvi o inglês. Daí, teve um ano que chegou um curso lá na minha cidade, eu fui fazer o teste de nivelamento justamente para saber o orçamento de quanto que era e mostrar o preço para os meus pais, para saber se agora dava para pagar, né? Porque pelo menos já era lá em Paraty mesmo, eu não precisaria viajar. E aí, eu fiz o teste de nivelamento e eu fui para o avançado. A diretora ficou surpresa e me deu uma bolsa de um ano no CCAA. E isso foi tudo que eu tive. Então, resumindo, eu aprendi inglês sozinha e tive uma bolsa de um ano no CCAA do nível básico. Então, eu estudava, assim, animais, cores, o básico do básico. Mas fui desenvolvendo sozinha e é por isso que essas oportunidades todas para mim são muito especiais, porque hoje, no CEO for Month, por exemplo, o candidato dos Estados Unidos é um aluno de Harvard, incrível, super inteligente, meu concorrente, ele passou também para o top 10 agora, e nasceu falando inglês, né? E eu aprendi sozinha. Então, ver também isso é o que mais me deixa feliz de participar desses programas. Nossa, que legal. Agora eu ia falar sobre. Ah, sim, você começou estudando só pela internet, então, inglês. Sim, pela internet. E outras línguas também. Não fiz nenhum curso. E tive que parar também agora, porque estava sem tempo. Mas eu também já fiz mandarim. Mandarim eu ganhei uma bolsa, fiz um tempo de mandarim, mas larguei, porque estava sem tempo. Uhum. Era aula de mandarim e o professor explicava em inglês, foi uma confusão. Era ao vivo, ele era da China. Enfim, acabou que eu saí, mas tive essas experiências também. Nossa, que legal, hein? Uhum. Mas é isso, inglês é, assim, indispensável. E às vezes eu até pensava, será que na minha carreira como, sei lá, carreira jurídica, eu vou usar o inglês em algum momento? Enfim, vale a pena, sabe? Vale a pena porque aparecem oportunidades aí que acabam envolvendo em um grau ou outro. É assim, o direito especificamente, se você trabalhar na iniciativa privada, é capaz como você mesma explicou aí, né? A questão do relacionamento entre as pessoas com o cliente. Então, se você sabe como as empresas se organizam e às vezes até como o próprio empresário está pensando, por exemplo, a minha pouca experiência, pouca assim, anterior à entrada da UESC, em relação à advocacia, a gente vai lidando com o empresário, por exemplo, a gente sabe que o empresário quer assim, explicações mais objetivas, ele não quer entender o todo do direito, o que é o direito, o que é dever, ele quer entender ali naquele caso o que ele tem direito e o que ele não tem. É o objetivo e o que ele pode ganhar entrando com uma ação, o que ele pode perder, então tem essa questão de benefícios ou não do processo. É diferente de outras áreas, por exemplo, família, que às vezes a pessoa, não, eu quero entrar, eu não vou ganhar, mas eu quero entrar porque eu vou chatear ele, né? Então tem essas coisas também. E a gente acaba vendo, olha, ele é empresário, então ele vai ter esse pensamento, de vez em quando ele vai me cobrar sobre as ações e a mesma questão em inglês. Se você tiver o inglês, o leque aumenta, né? Assim, eu já tive 2 clientes que me requisitaram a, a, a fluência, nem tanto, mas o conhecimento em inglês para poder ter um primeiro atendimento, para analisar contrato. E, assim,
Às vezes a gente perde, né? Na advocacia a gente sabe que um cliente acaba puxando o outro, assim como você está vendo na sua experiência, né? Que cada oportunidade puxa uma outra. Você pegou uma bolsa aqui, depois fez o programa, aí do outro programa você já foi para o outro. Então, tudo isso vai somando, né? E acaba beneficiando. O inglês é a mesma Uhum. coisa, eu acho. Mas depende também muito do local onde você está. Aham. Talvez aqui em Ilhéus ou Itabuna você não tenha essa necessidade toda de saber uma outra língua. Porém, se você em Salvador, eu tive uma colega que trabalhava com advocacia na importação. Então ela lidava com chinês, com americano, com inglês constantemente. Então, claro, o mínimo era saber inglês, né? Uhum. Então, para quem está estudando, né, fica a dica aí, né, com a Camila, aprender, ver uma bolsa, fazer um teste e o negócio é bater na porta, né? O máximo que você pode adquirir é um não. E aí você tenta de outro jeito. Exatamente. É isso? Então, eu vou dar a oportunidade para os nossos convidados aqui no Meet primeiro, de realizar algumas perguntas para você, Camila. Eu acho que Beatriz tem Tá. uma, não é, Beatriz? Peraí que eu tô ligando meu vídeo. Oi, Camila, Aí, boa noite. Tudo bem? Primeiro, eu queria te parabenizar novamente pela sua eloquência e pela sua trajetória até aqui. É muito gratificante ter uma colega com o seu potencial, que é realmente uma inspiração, um exemplo a ser seguido. Essa determinação, enfim. ô Bia, Uma calor. veja o seu microfone aí que abaixou. Tá, mas deu para escutar. Agora tá melhor. Pronto. Uma caloura me enviou uma pergunta aqui no direct e eu vou ler, tá certo? Só um momento. O que você me recomendaria como caloura para que eu entre na universidade já com uma mentalidade diferente? Qual é o seu conselho para uma caloura para já entrar na universidade? Uma nova visão de mundo mesmo. Aham. Então, isso de já entrar com a nova visão é fundamental, e foi por isso que eu quis fazer palestras para alunos de ensino médio, justamente, para que quando entrem, eles já tenham essa mentalidade de realmente expandir, procurar oportunidades e tudo mais. E aí, falando para calouros, eu acho que é realmente, primeiro, entrar muito aberto a oportunidades, então, assim, considerando que seja uma caloura de direito, não sei se é o caso, mas já entrar, enfim, muito aberta a sair da zona de conforto e explorar outras áreas, sem pensar como eu pensei que isso seria perder tempo, que isso seria uma desvantagem. Acho que o primeiro passo é realmente mudar a mentalidade, sabe? Enxergar que essas oportunidades podem agregar. E segundo é realmente procurar essas oportunidades, foi o que o Germano tinha falado. Às vezes tem esse problema de que, enfim, não se comunica tanto esse tipo de oportunidade, mas também tem a questão de que às vezes a gente não procura. Então, acho que de repente já seria interessante pesquisar o que tem na UESC já de oportunidade para se engajar, enfim, grupos para participar. E aí, à medida que for ganhando experiência, e, enfim, e se desenvolvendo, já aplicar para esses programas, aplicar que eu falo é se inscrever para esses programas e torcer para ser selecionado. É o inglês falando, né, Camila? O apply. É, tem a questão da mobilidade, né? Mobilidade acadêmica, não é isso? Que você Sim, viu lá na UF. aham. Então, isso aí que é um legal, assim, para qualquer pessoa, na verdade. Existem algumas possibilidades de você, enfim, fazer um semestre fora, uma matéria fora e tal. O que está acontecendo agora? Inclusive, eu postei nos stories semana passada e todo mundo ficou, como que você está matriculada na USP? Esse foi um caso, assim, isolado. Como a gente está na pandemia, a USP está fazendo aulas remotas e aí eles abriram, assim, de forma relâmpago mesmo, inscrições para alunos de outras universidades que quisessem pegar alguma matéria lá. Daí eu solicitei matrícula para Direito Internacional Privado e consegui uma vaga, mas esse é um caso, assim, separado. Mas o que tem, assim, tem sempre o ano inteiro? Oportunidades de mobilidade acadêmica. Então, a UESC oferece, vocês podem fazer mobilidade para uma universidade aqui dentro do Brasil mesmo, não todas, tem lá listadas universidades, ou uma universidade fora do país.
E aí, lá também, na Arint, né, fazendo uma propaganda, tem a lista das universidades e países que a UESC tem convênio, e aí você faz um processo seletivo, tudo é um processo seletivo, né? E aí vai, claro, exigir a língua do país que você está indo, CRA conta, ter se engajado em projetos na universidade conta também. E aí, a partir disso, vocês podem fazer um semestre fora, e aí tá aí mais uma oportunidade, né, de como um estudante de direito pode se desenvolver, de repente, enfim, conhecer como que o direito é discutido e tratado em outro lugar. Acho muito legal, e tá nos meus planos, inclusive. Eu tive uma aluna que fez para o México, Carol Lago, eu acho. Ela fez um semestre lá no México e voltou para cá. Ela está perto de formar. Pois é. Tem Portugal, enfim. Tem principalmente América Latina, e na Europa acho que Portugal só que tem, mas vale a pena. Muito bem. Tem mais alguém aí do Meet para alguma pergunta? Eu tenho um aqui, Pedro, mas é muito semelhante ao que a Mila já respondeu, que seriam dicas para quem está na graduação agora, se desenvolver e tornar-se um profissional conhecido no mercado, reconhecido. O que Camila já falou sobre isso, contemplou na resposta que passou para a Bia. Camila, parabéns, eu vou reiterar aí as palavras da colega Beatriz para você, acho que essas suas iniciativas e só de você estar aqui também transmitindo um pouco do seu conhecimento a nós, seus colegas de graduação da universidade, como um todo, né, do primeiro ao do nono semestre, eu queria te fazer uma seguinte pergunta. Depois de todas as experiências que você já teve até aqui, se hoje você, ao sair da universidade, você, de repente, se interessasse por abrir um escritório, seria mais fácil para você gerir o escritório agora, nesse momento? Ou você ainda acha que há algumas ferramentas que, enquanto estudante de direito, você precisa adquirir para que possa gerir esse escritório? Entendi. Vocês estão me ouvindo? Aqui estava travando, mas não sei se é a minha internet ou de repente... Não, ouvindo sim, pode falar. Tá tranquilo? Tá. Primeiro, Marcos, muito obrigada. Muito legal essa pergunta. Não tinha parado para pensar, porque eu nunca me imaginei, assim, não tinha me imaginado ainda abrindo um escritório. Mas, sendo o caso, assim, obviamente, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de conhecimento jurídico e tudo mais, tenho muito a aperfeiçoar até pelo semestre que eu tô, né? Finalizei o quarto. Mas, do ponto de vista de gestão, eu me sinto muito segura. Porque, obviamente, tem suas peculiaridades, não é uma empresa, nem um Enactus, mas, ainda assim, eu acho que, como eu falei, né, liderança é um conceito único, é muito aplicável e replicável. Então, acho que no sentido de gestão, de, enfim, saber fazer planejamento estratégico, saber lidar com uma equipe, convencer, mas não apenas, né, motivar, influenciar, direcionar resultados, acho que eu estaria mais equipada, assim, graças a essas experiências. Ok, Pedro, o Will também fez uma pergunta aqui no chat. Pronto, antes, a Hannah... Vicente, pode ser? Pode sim. Legal, então. Porque, bom, primeiramente, né, obrigado, Camila, também, vou me unir ao coro aqui, agradecendo a sua participação, trazer essa experiência muito, muito ímpar, né, tão diferente do curso de Direito, e por conta disso, dessa diferença, eu queria saber, você até chegou a abordar um pouco dessa questão do curso de Direito com empreendedorismo, mas como que quais as lacunas que você encontrou nessa sua atuação, eventualmente, né, que você já percebeu de diferenças em relação ao que o curso de Direito muitas vezes traz no seu formato mais conservador, e você acha que poderia ser um ponto importante para que alunos interessados na área do empreendedorismo estão buscando para complementar e realmente se tornar mais capacitado nessa área? O que você sugere? Novamente, obrigado. Gente, aqui travou um pouco, William, não sei se, mais uma vez, não sei se é a minha internet, mas aqui travou, eu não consegui entender o final. Se alguém puder digitar no chat ou algo assim. Isso, não, era mais no sentido de realmente quais dicas você daria para a pessoa que está
na formação de direito para estar buscando uma complementação para poder atuar melhor nessa área de empreendedorismo, entendeu? Ah, sim, perfeito. Consegui entender agora. Então, falando de lacunas, eu vou falar assim, da forma contrária, né? Falando do curso de Direito. Eu acho que, assim, as grades, obviamente, varia de universidade para universidade, mas o curso de Direito em si, posso estar falando besteira também, né? Posso ter uma visão errada, mas é um pouco mais conservador, né? Quando a gente pensa assim, empreendedorismo, inovação, não são temas muito comuns para a gente, principalmente não são temas muito tratados na graduação. Então, falando sobre dicas, né, e como se desenvolver, acho que assim, é realmente correr atrás desses conhecimentos específicos. Por exemplo, hoje tem graduações de direito que já, enfim, incluem matérias que relacionam liderança e direito, que relaciona as low-techs, que são enfim, direito digital para startup, coisas assim, e isso está muito ligado com o empreendedorismo, de certa forma, né, enfim, com inovação e tudo mais. Mas, no caso de universidades que não oferecem, eu acho que é muito a mensagem principal desse encontro é realmente sair da zona de conforto e ir atrás dessa complementação. Então, seja com cursos que não necessariamente são da graduação, mas, enfim, cursos normais, né, online, que seja, e experiências práticas, com certeza, assim. E eu acho que, assim, não existe também uma fórmula para casar uma coisa com a outra. Eu hoje em dia tenho um mentor de carreira, ele é um advogado na área de direito concorrencial, que é uma área que eu tenho me interessado. E aí, no primeiro encontro com esse meu mentor, eu falei, olha, o que eu quero é conseguir unir o direito com o meu outro lado, que é o lado de inovação, ambiente corporativo e tudo mais. E aí eu, enfim, larguei essa questão aí para ele, para que ele me ajudasse. Mas, no fim das contas, ele nunca me deu um caminho e realmente eu percebi que não tem. É muito, sabe, vivendo experiências e você vai vendo como dá para juntar uma coisa com a outra. Por exemplo, o CEO for a Month é uma iniciativa que nem ele conhecia, e todas essas coisas que eu aprendi foram coisas que ele também nunca me passou, mas que eu pude aprender na prática lá vivendo. Então, acho que é muito você se abrir para essas oportunidades e aí no meio do caminho você vai vendo como casar uma coisa com a outra e suprir essas lacunas que às vezes a graduação deixa. Respondi? O valor, né, ele já agradeceu, respondeu. É o valor também de procurar, né, o que ficou bastante evidente nessa live para mim foi isso, a questão de você o tempo todo estar se movimentando, né? Então, assim, a gente pode falar que a UESC poderia fazer mais, a escola no ensino médio poderia fazer mais, outras instituições também, o governo, enfim. Só que fica evidente que quando a pessoa corre atrás também, claro, a história de cada um, né, vai ser de cada um, vai ser diferente. Mas é decisivo que a gente tenha esse impacto na nossa própria vida, né? A gente busque alternativas e outras visões e correndo atrás mesmo de, não tenho condição econômica, vou pedir uma bolsa, quer me contratar, me dá uma bolsa, né? Então, assim, você tem que correr. E há um tempo atrás eu conheci um caso de que uma pessoa que tinha pouca possibilidade econômica, que ele foi um pouco apadrinhado por um amigo do pai, né, dele. Então, assim, aí eu fiquei sabendo dessa história porque, em vez, o padrinho dele queria dar um carro para ele, porque ele tinha passado numa universidade, naquela época era vestibular, não era Enem, e aí ele falou assim, não, eu não quero carro, não. Ele tinha 17 anos, eu não quero carro. Você pode pegar esse valor do carro e me dar um curso de línguas aí, um curso de inglês, depois um espanhol, alguma coisa. Mas eu não quero um bem. Então, assim, que adolescente que chegaria, né? Fala, não quero carro, eu quero um curso de inglês. Isso impactou bastante e o padrinho ficou, assim, mais feliz e mais motivado ainda a ajudar. Então, assim, tem muito disso também, né? Quando a gente bate e fala assim, não tenho condição, mas eu quero me desenvolver, isso chama muito a atenção das pessoas,
Agora, na pandemia, a gente está vendo muitas e muitas ações de grupos, né, para auxiliar, né? Tem vídeos aí que se tornam virais de situações de pessoas que perderam o emprego, né? Todo mundo aqui deve conhecer algum caso, né? Ah, eu vi um outro dia aí do rapaz que estava com a bicicleta, levando a filha para entregar iFood. E aí uma pessoa tirou uma foto, aí essa foto viralizou e tal. Chegaram nessa pessoa, fizeram uma vaquinha, uma empresa revendedora de moto deu uma moto para ele, entendeu? Então, assim, há essas outras possibilidades, né? A gente não pode ficar reclamando sempre, não fiz isso porque o governo não me deu, né? Não fiz isso porque a UESC não fez. Claro, cada um há muito que se aperfeiçoar, né? Mas também tem esse lado também de buscar incessantemente, né, com essa vontade de ser insaciável, né? Uhum. Inclusive, algumas iniciativas podem ser trazidas pelos próprios estudantes. Exemplo, o Enactus não existia. E eu fundei o Enactus porque eu queria participar, só que a UESC não tinha, né? E você tem que entrar no Enactus da sua universidade. E aí, como eu não tinha o que eu fiz, fundei. Então, acho que é muito isso. Assim, faz muito parte de quem eu sou, eu levo muito isso comigo. Se não tem, eu vou criar e fazer parte do meu próprio negócio. Então, a boa notícia é que dá para desenvolver, né? Como você falou no início, a liderança, claro que tem pessoas que vão ter mais facilidade que outras, mas é algo que você pode desenvolver. Esse é o intuito também desse encontro. A Rona, lá no chat, ela perguntou, Camila, você já tem algum objetivo para depois da conclusão do curso de Direito? Então, algum objetivo profissional? Eu ainda tô, assim, esse programa, o CEO for Month, me virou de cabeça para baixo, né? Então, por ter essa nova experiência e ver o quanto eu gosto do ambiente corporativo, eu estou realmente avaliando aí todas as possibilidades e pensando como vai ser no futuro. Como eu falei, eu pessoalmente gosto de direito empresarial. Agora mesmo na pandemia, eu usei esse tempo para desenvolver as matérias que eu não tive, né? Que é arbitragem empresarial e também M&A, fusões e aquisições. E, inclusive, tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Se não tem, você vai buscar fora. E eu sei que eu quero seguir por essa área, mas ainda não, enfim, não está claro exatamente o que eu vou fazer depois da conclusão do curso. Por enquanto, eu estou trabalhando na Adecco. Depois do meu mês como CEO, eles me fizeram uma proposta para ficar, o que foi muito legal. Isso não costuma acontecer, porque realmente é só você ficar um mês e ir embora. E aí, agora eu estou fazendo estágio lá com o departamento jurídico. A nossa diretora jurídica cuida do jurídico a nível América Latina. E coordenando um projeto lá também com eles. Recebi outras propostas também de fora, mas ainda estou, assim, dando um passo de cada vez para ver o que vai acontecer. Mas, com certeza, eu não vou sair dessa relação aí entre direito e outras áreas, sabe? Com certeza, isso vai continuar. Beleza. Raíssa, tem uma pergunta, Raíssa? Oi. Boa noite. Oi. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Estamos te ouvindo. Oi, Camila. Oi, professor. Boa noite. Camila, primeiro quero te parabenizar, né, pela sua trilha, né, que você vem fazendo de forma unânime na graduação. E também agradecer pela oportunidade, né, por compartilhar com a gente sua experiência. E a minha pergunta é assim, quais oportunidades eu poderia tentar para aperfeiçoar o currículo e a partir de quando você acha que eu deveria me preocupar com isso na graduação, né? Sim, então, vou começar pelo final. Sobre isso de aperfeiçoar currículo e oportunidades, não tem exatamente o tempo certo para começar, eu só sei que nunca é tarde realmente. Então, tem pessoas que já vão entrar na universidade com essa mentalidade, o que é ótimo. Tem pessoas que vão, enfim, se descobrir aí durante o curso e realmente começar a se preocupar com o currículo e mercado de trabalho. Mas, obviamente, quanto mais cedo, melhor, porque daí você consegue ter uma trajetória mais longa, né, ter mais experiência. E aí, como realmente conseguir? O que me fez
acho que isso é um bom ponto, inclusive, para deixar claro. O que me fez chegar nesses programas, ter ganhado essas 3 bolsas, né, esses 3 prêmios, foi muito a minha trajetória antes. Então, eu não passei nesses programas por ser, sei lá, porque tive uma entrevista legal. Não. Eles realmente analisam currículo, analisam experiências que você teve que nem são profissionais. Então, eu acho que uma coisa muito importante que eu até não falei tanto aqui, eu acho que o que me levou a esses programas foi realmente não ficar parada e sempre estar procurando coisa para colocar no currículo, não necessariamente estágio ou oportunidade profissional. Mas uma coisa que eu fiz muito foi participar de organizações estudantis, isso já falei, mas também participar de organizações extracurriculares. Então, eu fiz parte do Inspirações, que é uma organização educacional, fui voluntária lá. Eu fui redatora na Youth for Human Rights, é uma organização de direitos humanos, que, enfim, ela existe globalmente. Depois fui promovida para coordenadora acadêmica, que é o que eu sou hoje. Participei de Interact, Rotaract. Então, assim, uma coisa que eu deixaria de dica, se você quer sair desse encontro e pensar, o que eu faço agora? Voluntariado em organizações é incrível, porque, com certeza, foi por ter uma trajetória longa com voluntariado, experiências em organizações, que eu consegui me classificar bem nesses programas. Ah, que legal, não sabia disso. Nossa, já passei por muito voluntariado. E aí, isso foi fundamental para que houvesse uma seleção a seu favor, né? Uhum. Nossa, demais, assim, com certeza, acho que isso foi o que mais pesou, inclusive, foi eu já ter uma experiência nessas áreas. Casa aqui, peraí. Aí tem país. Pedro, né? Pedro aqui perguntou. Como foi o seu. Você meio que respondeu, mas, enfim, como foi seu ensino médio no sentido de assuntos além da escola, né? Extracurriculares? Grupos sociais, projetos, empreendedorismo. Aproveita que você já falou disso, aí você já, se você quiser complementar. Uhum. Então, meu ensino médio eu não fiz nada, assim, exatamente nada mesmo, era só sala de aula e só. Eu sempre gostei muito de estudar, é assim, o que eu mais gosto de fazer na vida é estudar, e eu estudava em casa também, mas não participei de nada, nenhum projeto social, enfim, não participei de programa nenhum, meu ensino médio foi extremamente comum. Eu realmente comecei a pensar mais nisso depois que entrei na UESC. Aí, em 2018, eu entrei no Interact, não sei se vocês conhecem, é um clube patrocinado pelo Rotary de projetos, também de impacto social. Rotaract, aí fui começando em 2018, até, enfim, me qualificar para esses programas. Mas no ensino médio não fiz nada. Queria, inclusive, mas não sabia que tinha essas oportunidades. E por ser de cidade pequena, piorou, né? Esse tipo de notícia nem chegava lá. Ótimo. A Niele, não sei se ela vai querer fazer, mas ela mandou pelo chat. Qual era o seu objetivo com o direito assim que você entrou na universidade? É incrível ver o quanto mudamos e evoluímos com o passar do tempo, né? Para fazer uma reflexão sobre quando você entrou na universidade e agora. Uhum. Nossa, isso daí que ela falou no final sobre mudar, evoluir, exatamente isso. Então, eu sempre gostei muito de coisas internacionais, assim, sempre quis viajar ao mundo, sempre tive interesse por línguas, até por, né, na época eu estava aprendendo inglês sozinha, então eu sempre tive, assim, uma visão muito internacional. Só que, ao mesmo tempo, eu queria algum curso que não sei, eu queria alguma área que eu considerasse formal, uma coisa totalmente aleatória, né, assim, estava no ensino médio, eu não conhecia nada da vida, coloquei na cabeça que eu me visualizava, quando eu me pensava assim, trabalhando, eu me visualizava num contexto formal. E foi assim que eu comecei a pensar no direito, ou seja, não tem nenhuma história legal nem bonitinha por trás. Quando eu entrei no curso, eu realmente não tinha em mente como que eu, sabe, para que área eu iria. Isso nunca, assim, foi definido por mim. Eu sabia que gostava muito de internacional, mas direito internacional é uma matéria que só aparece no fim do curso. Então, eu realmente entrei, assim, sabe, de braços abertos. Vou descobrir aqui dentro que lado que eu quero. E aí foi realmente, né, com o passar do tempo que eu fui me descobrindo, mas na entrada não tinha nada em mente real, assim. Mas alguém, pessoal, aqui no Meet,
Pode se manifestar aí pelo vídeo ou áudio. Cadê Joyce, hein? Joyce, eu acho que saiu. Porque ela tinha uma pergunta? Pronto, Niele agradeceu. Então, a gente pode ir para o encaminhamento final, Camila. Justamente isso. Você podia deixar uma mensagem para os estudantes, né? E qual seria? Acho que a mensagem é muito essa que eu vim batendo na tecla aqui, e que é sair da zona de conforto. Não que o direito seja uma zona de conforto, mas se a gente está no curso de graduação, enfim, na carreira jurídica, essa é a nossa zona de conforto no fim das contas, e o meu conselho, minha mensagem é realmente explorar outras áreas. Não para que vocês mudem de área nem nada disso, mas justamente começar a pensar como vocês podem agregar habilidades, competências, conhecimentos de, enfim, outras áreas, outros setores na carreira jurídica. E esse pode ser o diferencial que vocês vão ter para além do diploma. Acho que essa é a mensagem final e é o que eu tento passar, assim, sempre que eu tenho oportunidade de falar sobre minha trajetória em qualquer lugar que seja. Que legal. Não é acordar cedo, 5 horas da manhã, né? Não, não é. Não é acordar cedo, meditar, essas coisas aí, não. Então, Camila, muito obrigado pela participação. Foi uma live maravilhosa, muito instrutiva, objetivando difusão do conhecimento, principalmente para os alunos da universidade, né? Terem essa informação, mas também saber que a iniciativa conta muito, né? Essa questão de pensar fora do comum, né? É um pouco difícil, né? Cada um tem a sua circunstância. A minha experiência também, que é dizer para vocês aproveitarem essa fase da vida de vocês ao máximo, porque depois vem muitas responsabilidades e às vezes você tem que adequar o que você quer para a realidade que você vive, né? Então, assim, aproveitar hoje que vocês não têm nem um pintinho para sustentar, né? E vocês estão por isso mesmo, vocês dormem a hora que você quer. Querem. Gente, é a melhor coisa do mundo é você ter a liberdade de falar assim, eu vou dormir agora, eu estou cansado, vou dormir. É tão bom, gente, é tão bom. Você só valoriza isso quando você perde, porque não tem como. Eu tenho 2, então não tem como. E tem muitos estudantes também que têm, né? Então, assim, já tem uma circunstância, mas aproveitem a circunstância atual, façam o máximo, aproveitem o tempo. O tempo é igual para todos, né? E eu acho que foi uma mensagem também que ficou dessa live, né? Eu tenho circunstância, eu venho de cidade pequena, minha condição econômica também não é assim, vou comprar tudo, vou fazer todos os cursos, vou estudar na USP, né? Não foi essa a sua situação, e sim, você prova isso como uma das... São quantas mulheres nesse CEO por um mês, o top 10, você contou? Não contei, acho que umas 4 ou 5. Está bem distribuído, né? Mas com certeza nós estamos bem representados, né, por você, e fica essa questão de ter iniciativa na nossa vida. A gente tem que ter o controle da nossa vida, seja para a gente ter uma família, seja para a gente ter um sucesso profissional, seja para a gente ser CEO, nem que seja por um mês, né? Mas que a gente tem essa gana de fazer, porque muitas vezes eu como professor, a gente vê no início muitos estudantes super empolgados, aí vão acontecendo certas coisas, existem lacunas no curso, chega lá no 7º, 8º, está todo mundo desanimado, né? Mas é essa questão que eu acho que, assim, que eu quis que você trouxesse e você cumpriu. É trazer mesmo, a gente não pode perder essa gana, porque a vida é da gente, é a nossa vida que está em jogo. São os nossos sonhos que estão em jogo, não é a da UESC, não é o dos professores que não têm compromisso, né? Não é dos colegas também que atrapalham, não é a sua vida que está em jogo. Então você tem que ter, você não pode desanimar, você tem que ter essa gana.
E nessa quarentena a gente está vendo muita pessoa desanimada, né? Porque realmente a situação, um contexto muito ruim. Mas a gente tem que ter essa vontade de vencer e aprender não só para passar de semestre, de disciplina, mas aprender tendo engajamento, tendo uma aplicação prática para os nossos, né? E é isso que eu quero com essa live, com outras que eu vou fazer também. Então, assim, eu agradeço muito a sua participação. Eu sei que a gente vai poder marcar outras lives com outros assuntos e vai ser sucesso como essa aqui também já está sendo. Tá bom, Camila? Muito obrigado. E eu gosto muito de valorizar a nossa prata da casa, né? Os alunos, às vezes. Porque vocês têm que ter voz, né? Muitas vezes a gente, como professor, a gente está numa posição de que tem o título, tem o cargo, né? E não concede essa voz. Então, foi muito bom. Então, assim, foi uma excelente ideia ter dado essa voz para você. Estou muito satisfeito. E conforme a pergunta aí no chat que está sendo feito, vai ficar disponível no YouTube. Eu vou revisar o vídeo. Se tiver tudo ok, eu estou gravando essa reunião. Então, se não tiver ok, eu posto de novo lá no canal a reunião certinha, bonitinha, tá bom? Então, agradeço muito. Que vocês tenham uma boa noite. Obrigado, Camila. Obrigado a todos. Vocês podiam abrir o vídeo, né? Para mostrar um pouquinho.